Uma dessas escrituras, nós estamos estudando que a vida é uma só. Antes de nós nascermos aqui nessa terra, nós já existíamos, nós vamos mostrar isso nas escrituras. Nós estamos aqui nessa terra para sermos testados e provados, para ver se faremos tudo o que Deus nos mandar, né? E depois dessa vida, nós temos mais algumas fases, que é, vamos para o mundo espiritual, onde podemos ir para o paraíso, ou podemos ir para a prisão espiritual, que é um inferno temporário, não é o inferno final, é um inferno temporário, né? Porque ele vai dar essas pessoas para serem julgadas. Se elas já estivessem condenadas, não teria necessidade delas serem julgadas, já estariam condenadas. Mas elas ainda não estão condenadas definitivamente. Então vamos ver a primeira escritura, que é Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui Jeremias está sendo chamado pelo Senhor para ser profeta, mas ele era só um menino. Jeremias devia ter aí seus 8, 10 anos, e ele chorou, né, diante de tamanha responsabilidade, e disse ao Senhor: ah, Senhor, sou só um menino. E o Senhor lhe disse: não digas sou um menino. E fala essas frases que foram, esse texto que foi escrito aqui, em Jeremias 1:5, essa escritura. Antes que te formasse na madre, antes que te formasse, numa linguagem popular, antes que te formasse na barriga da tua mãe, eu já te conhecia. Então, conhecia Jeremias de onde? Essa é a pergunta, né? Conhecia Jeremias de onde? Antes de formar na barriga? Jeremias era o que antes de formar na barriga? Um espírito, né? Personagem, Era um espírito. Era um espírito, né? Ele já conhecia Jeremias. Ele sabia das qualidades de Jeremias. Ele podia contar com Jeremias. Como ele sabe nossas qualidades, e com aqueles que ele pode contar, e com que ele não pode contar, né? Então vamos ver, vamos para frente aqui. Em Jó 38, 21. Jesus está também conversando com Jó, arguindo Jó, né? E fala a Jó, né, sobre a formação da terra. Fala a Jó sobre a formação da terra, quando o Senhor media para lançar a pedra fundamental da terra, né? E ele fala assim: de certo tu o sabes, em Jó 38, 21, porque já então eras nascido. Ora, a terra, ele estava medindo a terra, como é que Jó era nascido? Ele ainda fala mais: e por ser grande o número dos teus dias. Então Jó já era, além de ser adulto, já era muito tempo vivia atrás. Já era velho, né? E já era grande o número dos teus dias. Então ele está falando com Jó que antes que formasse a terra, Já existia há muito tempo. Jó já existia há muito tempo. Já era um coroa. Caramba. Mas ele conhecia Jó. Sabia que podia contar com ele, né? Em Romanos 8, 28, 30,
Está escrito assim: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. A mesma coisa. Antes que nós nascêssemos, o Senhor já tinha aqui o que nós iríamos ser. Antes que nós nascêssemos, o Senhor já tinha aqui o que nós seríamos. Ele nos conhece já muito tempo. Da velha guarda. Sabe com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Em Efésios 1, 3, 5 está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aos que predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a mesma coisa. Efésios 1, 3, 5? 1, 3, 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes desse mundo ser criado, antes dessa terra ser criada, o Senhor já nos conhecia. A escritura é muito clara, né? Poxa, não tem assim como não ser algo óbvio, né? Que a gente já existia antes. Se ele nos elegeu é porque ele já conhecia a gente antes. Antes da fundação do mundo. Jeremias, essas escrituras são mais novas para mim. Eu conheci Jeremias, essa aqui eu estou conhecendo agora. São escrituras muito, muito boas, que a gente pode instruir as pessoas lá fora que não têm esse conhecimento. As denominações não creem na vida pré-mortal, eles acreditam que a gente nasceu no fôlego da vida. Eles creem dessa forma. Eu já tive várias conversas com algumas pessoas evangélicas de outras religiões que eles acreditam que é no nascer no fôlego da vida que nasceu ali. E eles não têm esse conhecimento pleno que a gente tem. E a Bíblia ela é muito clara, não tem... A Bíblia é clara. É claro. Eu tive cuidado de pegar escrituras bíblicas para mostrar para as pessoas que essas escrituras são bíblicas, não tem como negar, né? Mas é o que você falou, muitos pastores, doutores em teologia me qualificam como herege. Está ensinando coisas fora da Bíblia. Não estou ensinando nada fora da Bíblia, estou ensinando dentro das escrituras bíblicas, né? Agora vamos ver a outra aqui. Essa aqui mostra, nós mostramos aqui a pré-existência, né, nesta terra. A pré-existência nesta terra, tá certo? Agora vamos ver aqui Levítico 25, 23. Levítico 25, 23 se refere à nossa vida aqui nesta terra. Diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, o Senhor Jeová falando. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Né? Jeová é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Ele é o Deus do Velho Testamento. Jeová é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Ele está falando: vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Com ele, né? Uhum. Então, estrangeiro é o quê? Porque não é daqui. Não é daqui. Está de passagem aqui. Nós estamos aqui de passagem.
Às vezes eu fico vendo, né? Certos políticos roubam. Para que aquilo? Para que isso? Como se fossem seres eternos aqui nessa terra. Não tem jeito. Uma hora tem que prestar conta. Uma hora tem que prestar conta. Não tem jeito. Não é? Eu estou falando de político, mas não são só políticos, não. É, de modo geral, né? Tem pessoa que tem esse espírito. Né? É ignorância, é desconhecimento. Né? Para que o cara vai roubar como se ele fosse viver aqui eternamente? Ele não vai gastar aquilo. Eu sempre achei que dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro não foi feito para guardar. O cara não tem como gastar. E outros também ficam tão presos ao dinheiro. Né? Para quê? Se somos estrangeiros e peregrinos. Eu vou fazer 77 anos. O dinheiro eu aprendi até com um mentor, uma pessoa inteligente que estuda. Ele serve para 3 coisas, o dinheiro. Para trazer segurança na vida, na mortalidade para a família, segurança, bem-estar, para realizar sonhos e para ajudar as pessoas. Essas 3 coisas. Realizações das pessoas, né? Realizar um sonho, quero ter uma casa, um lugar, um bem-estar material. Realiza um sonho. Mas um propósito maior que Deus dá o dinheiro é justamente para a gente poder ajudar o próximo, né? O dinheiro. O dinheiro nos traz segurança. Quanta gente tem uma fazenda com centenas de bois e não tem saúde para comer um bife? Isso é. Segurança no sentido bem genérico, assim, de ter uma segurança física, material, vamos dizer assim. Não uma segurança plena, né? Que ninguém está sujeito, todo mundo está sujeito a tudo, realmente. Adoecer, vou te dar um presente, ó. Coisa linda. Com a China natureza. As crianças vão gostar. Gosta de botar na gaiola. É um ninho, um passarinho, né? Sabe que passarinho é esse, mano? Não conheço. Seja bem-vindo. Tá certo? Então nós já estudamos a pré-existência nessa terra e nós aqui nesta terra. Para que essa terra foi criada? Será que foi Deus é um artista? Ou num momento de emoção? Eu acho que ele fez a Terra com o maior propósito de fazer com que a gente evoluísse, voltasse a ver com ele com um estado mais evoluído de pessoa, né? Acho que todas as pessoas tendem a evoluir. Uns vão evoluir ao ponto de ser, até um dia se tornar um Deus, outros vão evoluir até um patamar, mas todos estão evoluindo de alguma forma. E alguns que não vão evoluir, que são os da filha da petição, mas são poucos, né? São poucos que não vão deixar de evoluir, que vão, na verdade, andar para trás. Mas o propósito, Deus colocou a gente aqui para a gente crescer, evoluir. E essa é a finalidade, por que Deus criou essa terra. Para que nós pudéssemos ser testados e provados. Para ver se faríamos tudo que Deus nos mandava. Então essa é a finalidade da criação da terra. Não foi por acaso, não foi uma explosão cósmica, como muitos, né? Cientistas falam, né? Muitos cientistas falam. Foi uma explosão cósmica, né? As leis que Deus criou, né? De rotação, né? As voltas que a Terra dá. Eu já acredito da seguinte forma, mesmo que tenha tido uma explosão, foi pela ordenação de Deus. Deus possa ter feito uma explosão no universo para que tudo se acontecesse, começasse a... Eu estava aprendendo um pouco em Apocalipse, lendo um pouco do Doutrina e Convênios, as escrituras que eu estava jejuando, o senhor pediu. Eu tive uma experiência de ver um pouco daquela igreja de Pérgamo que fala nas escrituras ali, nas cartas das igrejas.
fala que a terra, a pedra branca que fala, lá no Doutrina e Convênio, fala que a terra ia se tornar como um cristal, como um urim tumim, no seu estado imortal e santificado, nos últimos dias. Tá bem. Vamos para outra fase? Né? Todos vocês conhecem a história do rico e Lázaro? Conhece a história do rico e Lázaro? Rico e Lázaro? Em Lucas 16, 19, 31. Eu li essa história. Isso. Que ele jazia nas portas pedindo muito por alimento, por tudo que carecia, e o rico menosprezava. Aí chegou um belo dia, né, que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o tormento eterno. Aí quando o rico estava no tormento eterno e soube, pede para que avise meus familiares para que eu não possa vir para esse mesmo lugar. Não é isso a história, parece? Esse lugar de tormento que eu estou. Essa é a história. Essa história. Né? Esse tormento também é provisório. Esse inferno que ele estava era provisório. Até o julgamento dele. Né? Então nós vemos que depois de morto, nós podemos ir para 2 lugares. Paraíso ou prisão. Paraíso ou prisão. Um estava no paraíso, no seio de Abraão, e o outro estava na prisão. Tá certo? As pessoas, quando nós falamos em paraíso, elas normalmente Pensa que é o destino final, né? Que já é o céu. Protestantismo tem o paraíso como o melhor lugar que existe, onde mora Deus, o Pai, né? Jesus Cristo está lá, Deus, o Pai, né? Vamos ver aqui, João 20, 17. Jesus morreu, né? Nós estamos na Páscoa, né? Amanhã Jesus ressuscita. Aí ele ressuscitou. O que aconteceu quando ele ressuscitou? Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Acho que foi Maria Madalena. Maria Madalena. Aí Eu acho, não tenho certeza. ela naturalmente foi Tocar nele. abraçá-lo, né? E foi avisar, né? Aí ele falou o quê? Não me toques, não me detenhas. Não me detenhas, Ainda não fui para o Pai. porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não é assim? Ele levou 3 dias morto na carne, mas vivo no Espírito, o qual foi para o paraíso. Não é? E quando ele ressuscita, que ele volta, ele ainda não tinha estado com o Pai. Vocês não acham isso estranho? Se o Pai estivesse lá no paraíso, não ter ido lá recebê-lo? Ainda não fui para o meu Pai. Ainda não fui para meu Pai e vosso Pai. É sinal que ele ainda estava no mundo espiritual fazendo aquela parte que ele foi pregar os espíritos em prisão. Ele não foi ainda por rei no final, depois que ele deve ter ido por rei. Porque Ele ainda estava não cumprindo a missão. subi. Ainda não subiu Ainda não subi para meu Pai. Estava em Meu Pai transição. estava num nível acima, superior. mais alto. Ele não havia subido ainda para o Pai. Né? Então acho que fica muito claro que o paraíso É um lugar temporário. é um lugar temporário. Assim como Jesus Cristo ainda não tinha subido para o Pai, eu às vezes vejo as pessoas em enterro, é muito comum as pessoas falarem assim, ele agora está nos braços de Jesus Cristo, está nos braços de Deus. Eu fico pensando, poxa, não conhece as Escrituras, não é? Que a pessoa morre, não vai diretamente para os braços de Deus, para os braços de Jesus Cristo. Tem a fase de passar pelo paraíso ou pela prisão. Mas, presidente, eu tenho uma dúvida. Sim. Quando a gente morre, tem uma escritura de Nefe que fala que quando a gente morre, a gente sobe para aquele Deus que deu a vida.
Eu acredito que a gente vai para um encontro de Deus, Deus dá um julgamento para a pessoa e é destinado ao paraíso ou prisão, mas Deus, ele aparece, ele chega a ver Deus não quando ele morre? Não. Se Jesus não viu... Eu li aqui também no Doutrina e Convênios, uma parte do seguinte, deixa uma revelação que vai acontecer uma guerra por causa dos escravos lá na Carolina do Sul, fala que os homens, dependendo do estado da pessoa, pode ver Deus e Jesus Cristo. Aí, Yosemite estava querendo saber quando que Jesus vir. Ele não me importunes mais com esse assunto, que não convém que os céus detenham, que ele ia vir, né, no caso, na volta do Senhor. O Senhor não revelou a Yosemite o dia que ele viria. Ninguém sabe. Nem o próprio Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele disse que ele não sabia. Só o Deus vai enviar ele. Os apóstolos perguntaram a ele quando é que seria o dia da segunda vinda. Não é? Nem Jesus Cristo sabe, é o Pai que vai mandar. Não é o Pai. O Pai vai falar, agora vai, meu filho. Agora está na hora. Desce. Olha só. Não é? Depois, isso também é outra coisa que mostra que são seres separados. Não são Um só. essa triologia, é outra doutrina falsa, doutrina da triologia. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. 3 em 1. Eles são um em propósito. É. Deus, Jesus Cristo falou, né? Eu, o Pai e o Filho somos um. Ele fala somos um em unidade. Eles são os tangíveis de carne e osso, só o Espírito Santo que não. E Então, qualquer homem pode receber o Espírito Santo. Pode receber ou pode sair dele. O Espírito. tá certo? Então vimos lá sobre nossa fase após a morte. Vimos que somos um ser só para a existência, nossa existência aqui, nossa fase após a morte, paraíso ou prisão, e depois do paraíso ou prisão. Vamos ver aqui em Ezequiel 37, 5, 14. É a ressurreição, né? Ezequiel 37, 5, 14. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Né? Está sem carne, tudo osso separado, né? Mas aí Se agregou. agregado, né? Como é no nosso corpo. Eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Eles estavam um pouco prontos, mas não tinham vida, não tinham espírito. Tá certo? Ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros
e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Eu fiz, diz o Senhor. Tá certo? Essa aqui é mais uma fase. A ressurreição. E a maior bênção de todas, né? A ressurreição. Da gente poder ter a imortalidade, né? Você vai ressuscitar. Eu uma vez falei para uma tia minha. Eu estava conversando isso com o menino que eu fui lá na Lagoa dele, colega de outra igreja congregacional, que sou muito amigo dele, me chamou para na Lagoa, tá lá na Lagoa agora. Até com o short molhado. Então, eu conversando com uma tia minha, falei com ela sobre a ressurreição. Ela falou, eu não sou digna de ressuscitar não. Coitada, né? Ela não tinha conhecimento nenhum, ela não é digna de ressuscitar. Digno ou não, todos nós vamos ressuscitar. Estava falando isso com ele, que nós vamos ressuscitar mesmo corpo de carne e osso, Deus nos deu. Todos nós. Não é o mesmo. Não, no caso assim, Deus nos deu um corpo, não é isso? É. Físico. É outra matéria. Outra Uma matéria. matéria Mais refinado. refinada, uma matéria que você não vai sentir mais dor. Olha só. Esse Uma matéria que pode esse passar corpo, pela parede, passar pelo teto. esse corpo foi feito para nós vivermos aqui na Terra. Mas é uma matéria tangível, não é espírito, É, não. É uma matéria que você, é tocável. Pode né? tocar. Mas você não vai sentir mais dor. Moroni, quando apareceu para José Smith, no quarto dele, ele passou pelo telhado da casa e entrou ali dentro. Agora, como ele passou? Ele tem um corpo, foi um conduto do céu para ali, né? Será que ele tirou alguma telha? Não, Tirou não, né? não. Então, vai ser maravilhoso, é uma matéria especial. Né? Esse corpo nosso, Deus fez tudo perfeito, nós somos a máquina mais perfeita que existe. Certa vez vi num programa de televisão uma anomalia, um garoto que não sentia dor. Olha só, sabe o que aconteceu com ele? Ele tinha comido a língua. Comeu a língua todinha. Ele não sente dor. Aí ficou mordendo a língua, aquela língua pra Criancinha ele. mordendo a língua, ficou mordendo. Entendeu? Por que nós temos que sentir dor? Nós não sentimos dor, é um perigo. Você encostar em um lugar e se queimar, você não está sentindo dor, vai queimando. Ou te cortar, serrar. Então a dor é uma bênção. Nós sentimos dor, é uma bênção. É uma proteção. É uma proteção. Né? Eu vi o garoto. Minha filha, tadinha, ela tomou choque uma vez. É. Aí agora eu falo assim, minha filha, liga ali pra papai, só pra ela botar na tomada, né? Aí pra ela ligar, ela até mó trauma, ela não bota a mão mais em nada disso, tem mó medo. Porque ela sentiu a dor da eletricidade. A eletricidade. Tomou um choque, aí já não gosta mais de botar a mão em fio. Tem mó medo. Entenderam? A morte é uma bênção. As pessoas pensam que a morte é uma maldição. Adão pecou e a morte entrou no mundo. É uma maldição. Se nós não morrêssemos, nós não podíamos voltar para o mais alto grau de glória. Eu estava falando isso com o menino lá na igreja também, que Adão caiu para que ele desistisse, cara, escritura fala em 2 Neves. Entendeu? Como é que nós iríamos voltar se nós não morrêssemos? É. Não teria como não. Não teria. Na verdade, se nós não morrêssemos, nós não estaríamos aqui, porque Adão e Eva não teriam transgredido, não estariam, só estaria Adão e Eva no estado imortal lá no início, nós nem estaríamos aqui, nós estaríamos lá na vida pré-mortal. Não teríamos ao mundo. Entenderam? Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. Não tem erro nenhum no plano dele.
tem nada, não tem erro. Quando Satanás pensou que estava destruindo e estava contribuindo com o plano, né? Satanás é um operário. Está contribuindo com o plano de Deus. Está trabalhando para Deus. É porque acredito que se não tiver o mal e o bem, não tem como ter crescimento, desenvolvimento. Então Deus, sabendo todas as coisas, já sabia que Satanás seria um diabo, né? Já seria o mal que fazia parte do plano para poder fazer com que os outros filhos dele pudessem evoluir. É isso aí. Então vamos ver. Agora vamos ver outra fase. Nós vimos a ressurreição, ressuscitou, né? Ressuscitou. Vamos ver a outra fase? Apocalipse 20, 12 e 13. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas ações. E deu o mar os mortos que nele havia. Né? E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Aquele inferno temporário. Eles não tinham sido julgados ainda, tá certo? E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha só. Foram julgados segundo as suas obras. Nós vamos ser julgados pelas nossas ações. Todo dia nós tomamos decisões. E as decisões nos levam a ações. E nós vamos ser julgados por essas ações que nós praticamos. Está aqui escrito, né? Essa é a outra fase, a fase do julgamento. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No julgamento. Não tem exceção. Todo mundo. Mas não vai ser tudo de uma vez só, não. São etapas. Grupos. Né? Vamos ver. 1 Coríntios 15, 35 a 55. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí Paulo fala: insensato, o que tu semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer. Está certo? Na realidade, é como se nós estivéssemos sendo plantados, né? E quando semeias, olha só, planta semente, né? Não semeias o corpo que há de nascer. Você não vai nascer com esse corpo que você tem, nem eu. Nenhum de nós vai nascer com esse corpo. Vai nascer com um corpo glorificado, matéria nova, outro tipo de matéria. Própria, como você falou, para atravessar a parede. Jesus Cristo andou sobre as águas, ele sendo mortal, né? Ele tinha um poder sobre a matéria. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Porque todas as obras foram criadas por Deus, né? Mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Nossa glória, fisicamente, é nada, né? Nós vamos morrer, vamos para sepultura. Achei interessante que o presidente Nelson, não sei se foi o presidente Nelson, nessa última conferência, algum apóstolo, não estou lembrado qual agora, falou um pouco dos graus de glória. Teve um discurso que falou sobre os graus. Ele citou que o menor grau de glória de todos é muito grande, maravilhoso, que é muito bom o último grau de glória, mas
Imagina então um reino celestial, né, presidente? Uma coisa assim, incomparável, que é uma alegria que... No reino celestial, sim. Quem ganhar esse grau de glória vai viver na presença de Deus. Deus está no reino celestial. Tá certo? Lá está o Pai e Jesus Cristo. Acho que tem que pagar um preço muito alto para viver lá. Temos que nos esforçarmos, né? Pela graça de Deus. Eu costumo falar isso, mas não é de graça. As religiões pregam, não, que Cristo já morreu, já pagou pelos seus pecados, já está tudo certo, você não precisa fazer mais nada. Igual a gente não tem que fazer a parte da gente. É só crer, mas esquece que crer, até os demônios creem. Mas não fazem nada. Estremecem. Até com a presença de Deus, né? Estremecem. Né? E também está escrito que a fé sem obra é morta. Você pode crer à vontade, pode ter a fé que você tiver, mas se você não tiver caridade, se você não se desenvolver espiritualmente, não vai adiantar nada. É vão, né? É vão. A escritura que diz, não sou eu que estou falando. Né? E há corpo celeste e corpo terrestre, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Até as estrelas diferem em glória uma de outra. Ele falou que no reino celestial as pessoas vão diferir de glória uma das outras, né? Vão ter umas mais luz do que outras, nesse reino menor, como as estrelas. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Quando nós somos enterrados, o corpo corrupto, vai se corromper, vai se dissolver, né? Vai ser devorado pelos vermes. Somos nada, né? Semeia-se em corrupção. E ressuscitará em incorrupção. Ressuscitará sem corrupção, ressuscitará um corpo perfeito. Como eu falei para você, não vai sentir mais dor. Né? Um corpo perfeito com outra matéria. Não pode ser a mesma matéria. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Tá certo? Semeia-se corpo natural, não te terra, nós vamos enterrar. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É outra matéria. Tá certo? Deu para vocês entenderem? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Deixa eu terminar a frase. Nem a corrupção a herdar a incorrupção. Adão, no caso, ele é um arcanjo, ele se torna um anjo, como Miguel, e ele tem comparação com Daniel, uma coisa da escritura? Não entendi. Adão. Ele é Miguel. Ele é Miguel, no caso? Ele é Miguel. E ele também é também Daniel? Não. Miguel, Na em Apocalipse, transformação, aquele que foi jogado na cova de leões, não? Não. quando Apocalipse fala Miguel e seus anjos batalhavam contra a serpente e o dragão, é que Adão, que veio na terra, era Miguel lá na vida pré-mortal, junto com nós, ele comandou os anjos para poder
batalhar contra Lúcifer lá, e expulsar da vida da pré-mortal. Ele é Miguel, que veio ser o pai de todos nós aqui na Terra, é um ancião de dias. Ancião de dias, é isso. Tá bem? E agora eu digo isso, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos, né? Mas todos seremos transformados. Olha, Elias, João, Elias, Ele foi levado na carruagem de fogo, né? Os céus, né? Mas ele foi levado. Enoque, a cidade, Enoque, e a cidade inteira. é, Não passou pela morte, foi trasladado. foi transformando essas pessoas. Moisés, a Bíblia fala da morte de Moisés, mas na realidade é uma transladação. Já João não fala que não morreria, mas se ele quisesse que até ficasse até que venha, que te importa. João provavelmente deve ter passado por uma morte com um piscar de olhos, talvez. Essa morte é uma morte que passa no piscar de olhos. Morreu. E ressuscitou. E houve a transformação no seu corpo da matéria. Não é mais a mesma matéria. Nem tem sangue, para não habitar na presença de Deus essa carne nossa corrupta, né? Tá certo? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aí sim, seríamos imortais, né? Um corpo igual Jesus Cristo, né? Igual ao Pai, tá certo? E quando digo isso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Que teve que dar os mortos, os presos para serem julgados, né? Hebreus 1, 13 e 14, vamos ver agora. Nós podemos escolher o que nós queremos ser. Tem gente que não tem pretensão. Não, está muito bom. Tem uns que querem avançar mais, buscar mais Deus, né? Para ter revelação, visão do reino de Deus. Isso, para isso tem que aprender. Nós não podemos ser salvos em ignorância. Na época, antigamente, minha mãe estava um pouco Essa é a pedra branca que fala lá em Pérgamo, lá quem recebe vai ter a visão. Eu ficava insistindo, mamãe, volta para a igreja. Mãe, volta para você buscar conhecimento. Ela falava, não, tá bom. Ela falava assim comigo, não preciso ter muito conhecimento não. Ela falava assim, o que eu já sei tá bom, o que Deus quiser para mim tá bom. Ela falava assim, né? Mas no final da vida dela, ela viu a importância de ter que voltar para a igreja. Né? No final, antes de partir. Hebreus 1, 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, destra direita, né? É um lugar de honra. Até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Deus falando, né? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são o quê? Espíritos Ministradores. As pessoas fazem ideia de anjo, asa, né? Moroni foi um ser que se tornou um anjo, né? Quando enterrou as placas, né? Se tornou um anjo Moroni. Por quê? Por causa do que ele fez Ele especial, veio ministrar Yosemite, olha só. Não foi o que aconteceu?
Ele já veio pré-ordenado. veio ministrar, não é? Era um anjo, ele estava no papel de anjo. Anjo é uma função. Nós vamos estudar isso na frente. Anjo é uma função. Mais ou menos. Não é? A Escritura diz para nós cuidarmos da hospitalidade, que muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Como é que você vai hospedar um cara com a asa enorme e você não vê que não é um homem? Então, né? E as Escrituras dizem, o próprio Cristo falando, né, sobre João. João foi um anjo. Ele estava na função de um anjo. Ministrar, né? Ministrar. São espíritos ministradores. Tá certo? Uhum. Mas assim mesmo, a qual dos anjos o Senhor falou, senta-te à minha direita? Nenhum. No reino celestial existem 3 graus de glória. Você pode ser anjo, pode ser espírito ministrador. No caso, o anjo ele trabalha para o reino de Deus, né? Ele serve a uma função, né? Ele tem uma função determinada. Tem. Ele Pode ser proteger alguém, pode ser hospitaleiro, cuidar de quem precisa ser cuidado, quem enxerga que precisa ser cuidado. Os católicos ele tem uma visão direcionada. Falam no anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Os católicos falam que cada um de nós tem um anjo da guarda. É a doutrina deles. Nós não falamos isso. Nós temos um anjo da guarda. Mas certamente o Senhor envia anjos para nos proteger. Tá certo? Uhum. Lucas 17, 7 e 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à minha mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Isso é Jesus Cristo falando. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Viram o que acontece? Eu, quando li isso a primeira vez, falei: caramba, o cara faz tudo que foi mandado e ainda É servo inútil. É inútil. Entendeu? É. Porque só faz o que é mandado. Ó, o anjo, nós vimos a função dele. Agora estamos vendo a função do servo. Tudo isso é no reino celestial, é no reino, na presença de Deus e Jesus Cristo. Ah, tá. A função do anjo, do servo, é ter servo no reino celestial também. É. Vai ter o servo, vai ter o servo. Mas aqui na Terra tem pessoas que se servem tanto no reino do Senhor, que na Terra com tanto esforço, que elas podem, quando vai para o lado do Senhor, elas se tornam um anjo, né? Foi o caso de Moroni, não foi? Porque ele serviu como capitão, valente, pregando o povo arrependimento. No sabe? caso Moroni, Então, o destino dele é ser anjo. Ele foi destinado a ser. Destinado a ser um profeta e um anjo. Lá no reino celestial ele vai ser anjo. Ele não vai ser casado, não quis. Como é que eu vou saber se ele era casado? Você já ouviu falar da mulher dele? Não cita, né? Mas também não tem essa doutrina revelada, né? Não tem revelado, né? Não tem revelado isso. O quê? Se ele era casado ou não, se ele vai ser exaltado ou não. Não é? A exaltação, mistério, né? a exaltação no último grau é em Família, né? família. A salvação É individual. individual. Tá certo? E para ser salvo,
Basta crer, não está errado não. Basta crer para ser salvo. Porque A você palavra de crendo- Deus diz: crê no Senhor e será salvo por Para ser tua salvo, casa. basta não ser inimigo de Deus. Né? Isso Você aí. você crer no Senhor. Se você Basta crê, não você ser não é inimigo. inimigo. Basta não ser inimigo. Tá certo? Vamos continuar? Romanos 8, 14, 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá certo? Romanos 8, 14, 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Sabe o que quer dizer? Papai. O mesmo Espírito, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Não é assim? Mas o servo não é herdeiro. Alcançado? O servo não é herdeiro. Ele nem senta na mesa. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros junto com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está bem? O que vocês escolhem ser? Anjos, servos ou filhos? O negócio é filho, né? Não. Com A certeza. escolha é nossa, né? De cada um. Tá certo? Agora, para ser filho, nós precisamos cumprir o que determina a lei. Cada lei se baseia, né? Cada lei que se obedece é uma lei que se baseia, né? A pessoa obedece a lei da castidade, vai ser abençoado perante a lei da castidade. Se obedece a lei do dízimo, vai ser abençoado. Eu estava conversando isso com um rapaz lá na Lagoa, lá. Para um ser amigo, filho, nós temos de outra igreja. que obedecer e nos prepararmos para ser filho. O servo só faz o que ele é mandado. E o filho? O filho, ele, acho que ele faz muito mais, né? Ele caminha a segunda milha. Não precisa mandar. Ele já sabe. Ele faz. Ele tem iniciativa. O filho senta na mesa para comer com o pai. E o servo? Serve e depois fica de fora. O servo fica esperando Pagamento. o pai comer, a família comer, filhos. Não é assim? Então a escolha, eu acho que tem que ser clara. Agora, é de graça? Não é não. Todos nós temos que É um sacrifício, nos não tem. esforçarmos para isso, fazemos o nosso sacrifício. Eu sei que foi um sacrifício para vocês estarem aqui hoje. Né? Espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa. Esse é o Evangelho de Eu Jesus. queria muito estar aqui hoje, não querendo te cortar, eu estava lá no Lagoa, eu estava percebendo que o horário foi lá para ter uma reunião da igreja que eu assisto. Aí por acaso esse amigo meu entramos numa rua que tem ali, depois da indo para Coca-Cola, dá para ver a beira, vamos entrar ali para ver, vamos olhar a beira, um bonito lugar desse. Até achei esse menino passarinho, falei, rapaz, vou correr. Foi uma luta que eu travei, fui até lá no parque, lá Santa Helena, deixei ele na igreja congregacional, que o pai dele é particular. Nem tomei banho, vim direto, bati a campainha, igual cheguei aqui de moto, chamei vocês aqui. Tinha começado a reunião, foi uma luta que eu travei para assistir essa reunião aqui. Mas o inimigo sempre manda um secretário. Interessante. Mas é assim mesmo, nós temos que lutar para fazer tudo o que o Senhor nos mandar. Eu sei que às vezes é duro. Quando o Beato era pequeno,
eu aluguei uma casa na praia de Santa Clara. Eu gosto de ir lá, a água é morninha, não gosto de água fria não. E domingo, não sei se Beto se lembra, ele era muito pequeno. Domingo nós vínhamos para Campos, para a igreja, são 55 quilômetros, de onde eu estava. Mais 55 para voltar, 110. Às vezes o sol estava maravilhoso, né? Eu morava perto do mar, aquela tranquilidade, o mar baixinho. Santa Clara, você só morrer afogado, só se ele estiver vivo. É muito mansinho lá. É. Ondinha pequenininha. É. E eu gostava. Mas eu sabia que domingo tinha um compromisso. Botava todo mundo no carro e vinha para a igreja. Eu era membro novo. Mas eu sabia que tinha um compromisso que eu tinha assumido. Nós vamos estudar hoje 3 palavras. Idolatria. O que é idolatria? Para vocês. Como diz lá no livro de Daniel, né, que fez aquela estátua para que todos adorassem, é idolatrar uma coisa que não tem a ver com Deus. Ninguém vai fazer estátua hoje, né? Ninguém vai fazer, mas naquela época ele falou para Mas Sadraque, hoje a Mesaque e Abednego. idolatria é o quê? Hoje em dia a idolatria é as coisas do mundo. É o celular. É a cerveja. É o quê? É qualquer coisa que nos tira da faixa de É a Deus. cerveja ali, a bebida alcoólica. Tem gente que idolatra em cada coisa. Idolatria. O dinheiro. Dinheiro, tem gente que idolatra dinheiro. Eu sou rico, eu tenho. Tanto que naquela casa lá José fala, rico sou, não veio tão desgraçado, pobre, cego e nu. Fala clara a letra que o João revelou o Apocalipse. Idolatria é tudo que colocamos Na frente de Deus. Acima de Deus. acima De Deus. de Deus. Olha o que é idolatria. Qualquer coisa. Idolatrar uma casa, Colocamos qualquer coisa que nós idolatrar um colocamos carro. Acima de Deus. acima de Deus. O sol, a praia, O carro, o carro, Futebol de domingo na o televisão. dinheiro. o futebol, o dinheiro, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, Onde está o tesouro, o negócio do tesouro, como diz. colocamos em primeiro lugar. Tudo que colocamos em primeiro lugar é idolatria. Um negócio interessante. Vocês já ouviram falar de mormolatria? Mormolatria não. Mas existe. O que é? Adoração ao livro de Mórmon. Eu uma vez estava, eu era da estaca, estava com um jovem num acampamento e tinha uma varanda no acampamento, nessa casa. E eu reuni o jovem na varanda, mas não tinha cadeira para ninguém. Aquela porção de jovens, da estaca toda. Então eu mandei que eles sentassem para nós podermos estudar o livro de Mórmon. E quando eles sentaram, eu também sentei e colocamos o livro de Mórmon no piso da varanda. Aí chegou um ex-missionário, eles chamam de missionário retornado, eu chamo de ex-missionário. Missionário retornado é missionário retornado.
Dependendo do missionário, é missionário retornado. Mas dependendo do missionário, é ex-missionário. Ele chegou e falou, isso não pode. Primeiro que ele não podia falar nada sem me pedir autorização, porque eu era autoridade maior do que ele não era nada ali. Né? Ele não podia. E teria que me pedir licença, porque o professor é a maior autoridade na sala. Onde tiver, na aula. Ele não me pediu licença e simplesmente falou, isso não pode, esse livro é sagrado, colocado no chão. Isso chama-se mormolatria, adoração ao livro de Mórmon. Eu estou contando essa história, que é fato real, para nós entrarmos depois em outra... seguir os preceitos, os ensinamentos que tem as revelações do livro de Mórmon, que é um livro sagrado que nos aproxima de Deus. A gente está seguindo a doutrina de Cristo. Agora, ele botou o livro como não pode, né? Ele adorou que ele botou o livro no lugar não da palavra que tem no livro, não o conteúdo, ele colocou o livro. As escrituras são sagradas, que está escrito. Agora o livro é um livro. É um livro de pesquisa. Tá certo? Nós já vimos idolatria e mormolatria. Agora vamos ver a bibliolatria. Vocês já ouviram falar da bibliolatria? Tem gente que adora tanto a Bíblia e coloca a Bíblia acima de Jesus Cristo. Uma vez eu fui saindo nesse portão aqui, com o meu carro, com a família, para ir para a igreja. Um homem tinha alugado, um pastor tinha alugado uma lojinha ali para fazer uma igreja. E ele, quando me viu gravatado, com a roupa para ir para a igreja, ele chegou aqui e falou comigo. O senhor é crente? Eu falei, sou crente, eu acredito em Deus. Eu posso vir conversar com o senhor à tarde? Estou indo para a igreja agora. Pode, só pode ir conversar comigo à tarde. E ele veio conversar comigo à tarde. E nós começamos a conversar e chegamos no livro de Mórmon. E ele falou sobre o quê? Nem se Jesus Cristo descer aqui nessa terra e falar para mim que é verdadeiro, eu não acredito. Ele já está passando por cima de Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo falar. Pessoal, tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de João mesmo, que fala: se Deus fizesse, mostrasse tudo que ele fez e faz, não haveria livros para conter. Então nem na Bíblia, nem no livro de Mórmon tem tudo que Deus fez e faz e fará ainda. Tem muita coisa que não foi revelado, que não está nem escrito ainda. Entende? Ele colocou a Bíblia acima de quê? Acima de Deus. Acima de Jesus. Isso chama-se bibiolatria. E é muito frequente. Se a gente crê no livro de Mórmon, crê nas escrituras, crê em tudo da igreja, não vendo a Deus, a Jesus Cristo, entendeu? A gente crê que Jesus Cristo existe fisicamente, como que nós não iríamos acreditar que Jesus Cristo descesse agora no meio de nós aqui e falasse que tudo que a gente está crendo é verdade? A gente ia falar ou que ele falasse que não é verdade. Boa noite. Boa noite, minha caçulinha linda. Entenderam? Não tem como. Entenderam o que é idolatria? O que é mormolatria? O que é bibliolatria? Nós devemos adorar só a Deus. E essa terra foi entregue a quem? Quem que é o Deus encarregado de cuidar? Jesus Cristo. Sempre que o Pai aparece com Jesus Cristo, ele diz o quê?
Este é meu Filho amado, ouve-o. É para nós ouvirmos o que Jesus Cristo tem a nos dizer, a nos ensinar. Nós temos que adorar. Tá certo? Nós quisermos chegar, A presença de Deus é por meio de Jesus é Cristo. por meio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. A Bíblia é clara nisso aí. Não existe outro caminho que leva a Deus a não ser Jesus Cristo. Não existe. Tá certo? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala. Ninguém vê um pai. Essa é uma doutrina pura. É uma verdade absoluta. Eu deixo esse testemunho e essa mensagem que nós participamos. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Foi muito bom o conhecimento, né? Mostrou muito claro as fases da vida, da existência, do nosso espírito, nossa vida mortal, a vida pós-mortal e o destino final, né? O que nós temos E que assim, fazer. é muito bom vir aprender, porque sempre tem algo a aprender de novo, né? A gente pode sempre aprender alguma coisa a Sempre mais. aprendemos. Nós aprendemos em conjunto. Juntos. Tá certo? Então tá ótimo. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tá bom? Poderíamos fazer a oração de encerramento? Podemos. Mirinho, você chegou atrasado? Sim. Pode fazer a oração de encerramento? Faço gente? sim. Por favor. Nosso bondoso amado Pai Celestial, em reverência a Ti, Deus, abaixamos nossa cabeça para te agradecer por este dia. Te agradecer por tudo que nós estamos tendo de conhecimento sobre o Senhor. Te pedimos a Tua proteção, aonde quer que estejamos, e no tudo que nós formos fazer, Senhor, ligados em espírito no Senhor, o Senhor possa nos guardar e nos prevenir de todo o mal. O Senhor nos leve em segurança no nosso lar, que o Senhor abençoe a família de nosso amigo aqui que está ministrando a aula, o Paulo, e que o Senhor possa também abençoar a nossa família, Senhor, nos dando paz, alegria e que tudo que vem ligado ao reino do Senhor nós possamos aprender cada vez mais, meu Pai, para poder estar perto da Tua presença. Nós te agradecemos por tudo que temos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu preparei algumas. Estou sentindo um pouquinho de frio, que a água da lagoa está aí. Eu preparei algumas escrituras para a próxima aula. Eu vou dar, não vou botar no quadro, que está